Se passando 10 anos após a vingança dos Sith e mais ou menos uns 9 anos antes de Uma Nova Esperança, Obi-Wan Kenobi trouxe de volta Ian McGregor no papel de Obi-Wan e Hayden Christensen de volta no papel de Darth Vader. Fala jovens, sejam muito bem-vindos de volta para o Poca Plus e a mais um vídeo do quadro versão estendida. Eu sou o Vitor e você também pode me chamar de Tanuki. E antes de mais nada, se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa o seu like e se inscreva no canal que vai nos ajudar bastante. E vamos falar de Obi-Wan Kenobi, uma série que tava muito com hype, como eu falei lá no vídeo de Boba Fett. Inclusive já vou deixar o linkzinho aí, se você quiser também ver o veredito lá da série de Boba Fett. Como eu falei lá no final, eu tava muito empolgado com Obi-Wan Kenobi, porque é um dos meus personagens favoritos da saga Star Wars. Principalmente depois que eu vi The Clone Wars, cara, ele com certeza se consolidou ali no top 3 personagens que eu mais gosto da saga. Tanto ele quanto a Ahsoka. Inclusive também já fiz um videozinho também falando de The Clone Wars, também já vou deixar o cardzinho aí. E então assim, é um dos meus personagens favoritos, é um dos principais personagens. Arrisco até a dizer que depois do Luke, do Vader, eu acho que o Obi-Wan é o personagem mais importante ali da saga. E depois desse tempo todo, a gente teve Ian McGregor voltando à saga, desde a Vingança dos Sith. A gente tem ali de volta o Ian McGregor interpretando o Obi-Wan. A gente teve outras produções, como em animação, como eu falei, The Clone Wars, a gente teve Rebels, que o Obi-Wan aparece, mas sendo dublado por outra pessoa, não pelo Ian McGregor. Então, essa série está marcando o retorno dele ao personagem, e de uma forma muito boa, porque, como eu falei, a série ela se passa mais ou menos 10 anos depois de A Vingança dos Sith. Então a gente vê ali um Obi-Wan mais velho, depois de tudo que aconteceu ali, da queda da Ordem Jedi. A gente teve também a volta do Hayden Christensen, que foi um ator muito criticado na época das prequels. O pessoal não gostava da interpretação dele do Anakin. Nossa, na época caíam em cima dele, mas ele voltou agora para interpretar o Vader novamente. A gente teve ali, ele interpretou o Anakin nos episódios 2 e 3. No finalzinho do episódio 3, foi ele que interpretou o Darth Vader ali, com a armadura, gritando o famoso "Não!". E agora a gente tem ele de volta no papel. Muito boa a participação dele, me surpreendeu. A atuação dele como Vader mesmo. Ele mesmo já chegou a dar entrevista falando que ele assistiu Rebels e tal. Então, assim, ele se preparou bastante pro personagem. Depois eu falo mais um pouquinho do Vader. Falando um pouquinho do Obi-Wan, a gente tem um Obi-Wan desacreditado, um Obi-Wan mais, como eu falei, mais velho, desacreditado. Porra, tudo que ele passou depois da queda da Ordem Jedi, da Ordem 66, vendo inúmeros amigos sendo mortos ali, a ascensão do Império. Perdendo o aprendiz dele pro lado sombrio, né? Isso tudo afetou ele. Querendo ou não, Jedi ou não, ele era um ser humano. Então, assim, no exílio ali dele em Tatooine, ele é um Obi-Wan desacreditado. Ele é um Obi-Wan, assim, muito similar ao que aconteceu com o Luke em Os Últimos Jedi. O que muita gente não gostou. Assim, muita gente pode reclamar, mas eu gostei sim de Os Últimos Jedi. Eu não gostei foi de Ascensão Skywalker. Esse assunto para outra hora, mas assim, eu gostei muito do que aconteceu com o Luke. Eu gostei muito do que acontece agora com o Obi-Wan. Por quê? Porque mostra, ele pode ser um mestre Jedi, mas ele é um ser humano. Tudo que aconteceu com ele, claro que iria afetar. Ele não ia já chegar assim, tipo, com sangue nos olhos, sabe, de zoom, como o pessoal, muita gente queria. Eu vi muita gente reclamando, esse não é meu Obi-Wan, esse não é meu personagem, assim como falaram, esse não é meu Luke, esse não é meu personagem. Gente, fatores mentais acontecem com todo mundo. Seja ele um mestre Jedi, seja ele quem for, problemas mentais podem sim acontecer. Depois de tudo que ele passou, é mais que justificável. Inclusive, eu acho mais justificável ele ter
se tornado um personagem desacreditado do que o Luke lá em... Por mais que eu tenha gostado, do que o Luke lá em Os Últimos Jedi. Inclusive, nos episódios iniciais, Obi-Wan sempre foi um personagem muito poderoso. A ponto de peitar o Anakin, peitar o Vader lá em Uma Nova Esperança. E aqui depois a gente vê também que, independente do filme ou da série ou da produção que seja, o Obi-Wan sola o Vader. Isso é incontestável. Mas assim, nos primeiros episódios a gente vê ele bem fraco. Inclusive na primeira vez que ele reencontra o Vader ali, que ele descobre que o Anakin tá vivo, isso afeta muito mais ele. A gente vê um Obi-Wan fugindo da batalha e depois assim, tomando um sacode mesmo, né? Ele foi completamente subjugado ali pelo Vader, porque justamente ele perdeu essa força, ele tá desacreditado de tudo. Então assim, a luta dos dois ali é totalmente favorável ao Vader, coisa que já não acontece no último episódio, né? Mas depois eu já vou falar mais sobre essa luta. Mas vamos falar um pouquinho da série em si, em todo. A série ela é boa, a série ela é ruim. Vamos lá, minha opinião logo. A série é boa. A série é ótima, perfeita, maravilhosa, como eu estava na expectativa? Não, ela não é. Mas ela é uma boa série, ela é bem executada. Vi muita gente reclamando, a série é ruim, não sei o quê. Não, ela só não é grandiosa como o pessoal esperava que fosse. Ela é uma série mais contida. Então assim, quando tem um personagem do nível do Obi-Wan, tem o Vader ali, tem o reencontro dos dois, não ser uma série magnífica, pega um pouco. Mas no geral ela é uma série bem executada, bem feita, bem dirigida. Mas assim, ficou devendo um pouco? Ficou, mas ela nem de longe é uma série ruim. E é como eu falei, eu vi muita gente reclamando desse fato do Obi-Wan desacreditado. Esse não é o meu personagem. Coisa que aconteceu com o Boba Fett também. A série do Boba Fett trouxe um Boba Fett mais paz e amor, e não sangue nos olhos, tiro, porrada e pomba. Então, assim, são mudanças dos personagens, são mudanças que acontecem. O Obi-Wan, ele volta a ser aquele velho Obi-Wan, mas ele precisou passar por esse momento de desacreditado, de ter perdido a força e por aí vai. Coisa que, assim, diferente do Boba Fett, que o Boba Fett era aquele personagem, aquele caçador de recompensa, tiro, porrada e bomba, e ele virou um cara paz e amor, eu não mato mais e tal. Mas acontece. Assim como o Boba Fett de todo o lance lá com os Turskys e tal, o Obi-Wan, ele, como eu falei, ele teve um motivo pra ficar assim, cara. Ele teve problemas ali que mexeram com o mental dele. Inclusive, ele teve parte que ele praticamente implorando pro Qui-Gon Jinn aparecer pra ele e tal, e nada. Então, assim, ele tava muito afetado mentalmente. E eu vi muita gente reclamando disso. A série não é boa por causa disso. Não. No geral, a série é boa, mas ela não é perfeita, maravilhosa, como muitos esperavam, e ainda mais se tratando de um retorno do Ewan McGregor ao personagem, né? Outros dois fatores que influenciam na série não ser tão maravilhosa, espetacular, nossa, sabe de luz, pra lá, pra cá, também, primeiro, a série ela foi gravada, assim como o Boba Fett, a série foi gravada durante a pandemia. Então isso já limita um pouco. Muita gente desconsidera isso, mas limita. Não pode ter tanto personagem, não pode ter tanta gente no set ao mesmo tempo. Então assim, isso limita um pouquinho. Não é desculpa, mas também dá a entender, coisa que, por exemplo, que eu falei lá no vídeo de Animais Fantásticos, por que o terceiro filme não se passou no Brasil? Justamente por causa da pandemia. Então assim, querendo ou não, a pandemia limitou muito essas produções. E outra coisa, Obi-Wan se passa, como eu falei, 10 anos depois da Vingança dos Sith e mais ou menos uns 9 anos antes de Uma Nova Esperança. Então a gente tem ali 2 filmes e a gente tem ali Obi-Wan, sem contar Rebels. Porque Obi-Wan aparece em um episódio, se eu não me engano, de Rebels. Então assim, a diretora teve esse tempinho para contar a história. Não dá para mexer no cânone. Você tem uma mudançazinha ali e tal. Por exemplo, antes a gente achava que o reencontro do Vader com o Obi-Wan tinha sido a primeira vez ali em Uma Nova Esperança, mas não. O reencontro do Vader com o Obi-Wan foi aqui nessa série, agora.
Então assim, tem umas mudançazinhas no cânone, mas não dá pra mexer muito. Não dá pra fazer algo grandioso. Não dá pra, por exemplo, um personagem derrotar o outro. Ter uma batalha que, sei lá, um perde o braço, como sempre acontecia com o Anakin. Não dá. Você tem que respeitar o cânone. Então, assim, ter ali, se passando entre a vingança dos Sith e Uma Nova Esperança, e ter ali ainda Rebels, limita um pouquinho. Querendo ou não, limita. Uma reclamação minha que eu tenho com a série é que ela, justamente, ela não, por não ser grandiosa, ela não tem uma boa direção de arte. Assim, é o que eu sempre falo disso em relação a jogos, a filmes, séries, o que for. E Star Wars, ele sempre teve uma direção de arte muito boa. Então, assim, a gente tem cenários majestosos, a gente tem normalmente, principalmente antes de batalha, a gente tem um grande plano que a gente vê o cenário, a grandiosidade do cenário em si, as coisas diferentes para se tratar de outros lugares e tal. E a gente não tem isso aqui. A gente vê muita coisa em plano fechado, muito cinza. É muito básico, entendeu? Não é ruim, mas também não é bonito de se ver. E Obi-Wan acontece isso do início ao fim. A gente não tem uma boa direção de arte. Você pode pegar as trilogias clássicas, você pode pegar os prequels, as sequels, o que for, até nas animações. A gente tem uma boa direção de arte, a gente vê um cenário bonito, grandioso e tal. E a gente não tem isso. Vamos falar um pouquinho do episódio 4, que é o que o pessoal mais pegou no pé. Eu não gostei do episódio. A série é boa, sim, mas o episódio 4, assim, ele fica bem abaixo dos outros, ele é realmente o pior da série. Mas assim, eu vi muita gente reclamando e tal, lá da parte da Leia fugindo dentro do casaco do Obi-Wan. Vamos voltar um pouquinho na saga no geral? A gente tem cenas como essa em tudo de Star Wars. A gente tem nas prequels, a gente tem na clássica, a gente tem saga, a gente tem coisas bobas assim, como por exemplo o Stormtrooper batendo a cabeça na porta, e entre outras coisas. Então assim, Star Wars é formado por cenas bobas, coisa que a gente não vê muito nas sequels. Realmente, desde que foi pra mão da Disney, a Disney tem tirado um pouquinho dessas cenas bobas. A diretora tentou trazer um pouco dessa coisa boba, dessas cenas bobas, que é Star Wars, só que a gente não tá acostumado a ver essas cenas bobas há muito tempo, porque nas sequels não teve. Então, assim, nas outras séries de The Mandalorian não teve, Boba Fett eu não me lembro se tem alguma cena boba como essa. Então a diretora tentou trazer um pouquinho pra Obi-Wan, só que não foi bem recebido. Eu entendo o que ela quis fazer, mas eu acho que não, o público não tá mais acostumado com isso, justamente por causa de The Mandalorian, porque The Mandalorian atualmente é a grande referência. Nossa, esse sim é o meu Star Wars e tal. É o que eu mais escuto, tanto que Boba Fett foi mal recebido, Obi-Wan eu vejo críticas mistas em relação à série. Então assim, The Mandalorian eu acho que é a única coisa que é unânime, o pessoal ama. Então a gente não vê muito dessas cenas bobas. Vamos falar um pouquinho da introdução dos novos personagens, que no caso é a Reva, né, a terceira irmã ali dos Inquisidores. De início, eu achei ela, só mais uma personagem genérica, revoltada, que quer matar tudo. Eu achei ela assim, tá ali só pra incomodar mesmo. Aí passou o episódio 1, 2, 3, 4. Aí, depois no quinto episódio, a gente entende o que ela é. Eu gostei dessa reviravolta. Eu gostei do fato dela tá ali como ela tá caçando o Vader. Ela foi uma das crianças que sobreviveu à Ordem 66. Então ela ter essa sede de vingança, querer matar o Vader, porque na época ela achou que o Anakin estava ali para ajudar ela, ajudar as crianças ali, não. Ele dizimou os amigos dela, então tipo, ela cresceu com essa vingança, querendo vingança contra o Vader. Ela se tornou uma inquisidora, ela almejou se tornar a grande inquisidora justamente para ganhar a confiança do Vader e então poder caçá-lo, poder matá-lo. E então assim, foi de uma personagem que eu achei que estava ali só para uma outra inquisidora qualquer com sede de poder, para uma personagem muito legal. Eu gostei dessa reviravolta, eu gostei dessa introdução dessa personagem, gostei do fato do Vader sempre... Ele foi o
Vader. Ele já sabia que ela estava ali para caçar ele. Então ele só manipulou ela até a hora que ela tentou ali matar ele. Ele foi lá e eu sempre soube e tal. Aí depois, nossa, aquela cena muito boa dela tentando acertar ele só desviando com a força e tal. Depois ele vai lá dar um sabre de luz pra ela, mostrando toda a superioridade dele. Então, assim, muito legal o desenvolvimento da personagem. A personagem, espero que seja aproveitada em outras produções de Star Wars. Pra quem viu, sabe que ela, apesar dela ter sido apunhalada pelo Vader, ela não morreu. No final ela tem uma redençãozinha ali, ela decide não matar o Luke. Então, assim, foi uma adição legal. E falando de nova personagem, como não falar da mini Leia, né? Da pequena Leia ali com seus 9, 10 anos. Cara, muito legal, uma ótima atriz, a atriz mirim ali que fez a Leia. Ela trouxe toda a essência do que é a princesa Leia. Ela é destemida, ela fala na sua cara se necessário. Então ela conseguiu ali trazer, o roteiro e a atriz conseguiram trazer toda a essência da Leia, que a gente viu ali na trilogia clássica, para a personagem dela criança, né? A gente já vê que aquela ali realmente é a Leia e como ela se torna uma das principais caras da Revolução, né? Dos rebeldes. E uma surpresa, né? Para quem viu os trailers na época, jurava que a série ia ter muito Luke, muita coisa relacionada a Luke. Não, a gente teve mais foi Leia. O Luke apareceu no primeiro episódio e tal, depois a gente vê ele no último, com toda a coisa ali com a Reva e tal. Então, assim, a série, pelo menos essa temporada não foi confirmada, uma segunda ainda, mas acredito que vai sim ter toda essa temporada focada na mini Leia, né? E como eu falei lá no começo do vídeo, vamos falar um pouquinho do Hayden Christensen como Darth Vader. Como eu falei, um ator muito criticado na época das prequels, que o pessoal não aceitou bem ele como Anakin, mas ele retornou agora e muito bem como Darth Vader. O personagem, a gente vê que ali realmente é o Vader. O Hayden Christensen, ele pesquisou só para reinterpretar o personagem novo. Então, assim, muito bem como Darth Vader. A gente sente toda a revolta, toda a dor, toda a sede de vingança que ele tem pelo Obi-Wan. A cena da batalha final, cara, do episódio 6, de longe, o melhor episódio da série é o 6, é o último. Aquela batalha do Obi-Wan com o Darth Vader, cara, que cena fantástica, que cena ótima da batalha dos dois. E depois aquele paralelo ali entre a batalha do Obi-Wan aqui na série com o que vai acontecer depois em Rebels, dele com a Ahsoka, é muito parecida a fala deles ali. Então a gente tem aquela parte ali da máscara quebrada, que também aconteceu com a Ahsoka lá em Rebels. O Vader falando tipo, eu não sou sua falha, Obi-Wan. Você não matou Anakin Skywalker, eu matei. E misturando a voz do Hayden Christensen, do Anakin, com a voz do Vader ali, né? Que inclusive é dublado novamente pelo James Earl Jones. Então, assim, cara, aquela cena e o Obi-Wan quase chorando e tal. Cara, aquela cena ali foi no fundo da alma. Aquela foi, de longe, aquilo ali foi o melhor da série. Não tem. Na batalha lá, o Obi-Wan fazendo as pedras levitar e tal, tacando no Vader. Cara, que fantástico. O Obi-Wan justamente recuperando a força ali, voltando a ser quem era. Então, assim, como eu falei, não importa onde seja, o Obi-Wan ele vai solar o Vader. Não tem como, não dá pro Vader. Obi-Wan sola. Então, assim, cara, o peso dessa cena foi... Quem assistiu Rebel sabe do que eu tô falando. Foi o mesmo peso que eu tive quando a Ahsoka falou, então meu mestre realmente tá morto, então eu vou vingar ele. É um paralelo que eles usaram muito bem, porque, pô, todo mundo sabe que as pessoas mais próximas depois da Padmé do Anakin eram Obi-Wan e Ahsoka, o mestre e a aprendiz dele. Então tem esse paralelo ali dos dois passando mais ou menos a mesma coisa, inclusive arrebentando uma parte do capacete dele. Muito bem feito, muito bem pensado, e aquela cena ali, pra quem é fã de Star Wars, realmente tocou no fundo da alma. Falando um pouquinho dos pequenos pontos que essa série
liga justamente com Uma Nova Esperança, a gente tem umas referenciazinhas, né? Tipo, como por exemplo, o Obi-Wan se despedindo do Vader falando, adeus, Darth. Justamente em Uma Nova Esperança, a gente tem ali o Obi-Wan mais velho, ali interpretado pelo Sir Alex Guinness. Nossa, não vai sair. Interpretado pelo Sir Alex Guinness, chamando Darth Vader de Darth. Então, assim, são pequenas coisinhas, assim, que a gente... olha a referência aí, é por isso que ele fala lá. Então, assim, são pequenas coisinhas que, justamente por estar mexendo no cânone, tem que ter essa ligaçãozinha, são coisinhas que eu gosto. Mas, sobre a série é isso, pessoal. Se eu for dar uma notazinha pra série, eu acho que eu daria uma nota 8. É uma boa série, ela é bem executada. Como eu falei, ela não é grandiosa como a gente esperava, justamente por trazer o Obi-Wan, trazer um retorno do personagem, trazer o Hayden Christensen como Vader. Mas a série é boa, ela é bem executada. Como eu falei, peca na direção de arte, mas isso não torna a série ruim. Espero que tenha uma segunda temporada, mas se for para fazer uma segunda temporada, eu espero que, assim, seja muito bem executada, como foi essa, não deixou de ser essa primeira, não mexer no cânone, se mexer assim, que seja de uma forma bem explicada, bem feita. Então, assim, foi uma boa série. Eu achei meio exagerada as críticas de quem não gostou. Eu acho que sim, a série é boa, mas cada um com seu cada um sabe o que gosta ou não gosta ali em Star Wars, né? Pra mim a série ela é boa, então uma nota 8 eu acho que tá perfeito. Vamos ver as próximas séries. A próxima série de Star Wars, se eu não me engano, é Andor. Mas assim, a que eu mais estou ansioso, justamente por ser uma das minhas personagens preferidas, é da Ahsoka. Mas é isso, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo aí, já curtam, compartilhem, comentem. Se vocês assistiram a série, comentem o que acharam, o que gostaram, o que não gostaram. Não deixe de se inscrever no canal, que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos nossos outros canais, o Carpa Mágica, o Futebol Limitado do Fábio. E vamos ficando por aqui, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Falou!